Olá, meus amigos da TV Câmara, no ar a partir de agora, mais uma edição do programa Câmara Esporte. Como os senhores podem observar, hoje nós estamos aqui no campo da Portuguesa Santista, no estádio Eurico Mursa, aqui no Canaã, na cidade de Santos. A Portuguesa Santista, campeã da Copa Paulista de 2023. E nós vamos conversar com o treinador campeão, que é o nosso convidado especial, o técnico Sérgio Guedes. E você não pode perder o programa Câmara Esporte, que entra no ar a partir de agora pela TV Câmara de Cubatão. Muito bem, meus amigos do programa Câmara Esporte, nós estamos de volta agora em definitivo com o primeiro bloco do programa Câmara Esporte. Como eu disse na abertura, hoje nós temos a grata felicidade de estar ao lado de uma das pessoas mais decentes como caráter, como pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer no mundo do futebol. E é claro, os senhores vão se lembrar, os senhores se lembram do grande goleiro que foi em passagens pelo Santos Futebol Clube e em diversos clubes do futebol brasileiro. Estou falando do técnico campeão da Copa Paulista de 2023, o técnico Sérgio Guedes, que dispôs do seu tempo para conversar conosco aqui no programa Câmara Esporte. E como eu sempre digo, quem ganha com isso é você, telespectador. Sérgio Guedes, muito obrigado, que prazer em vê-lo, viu? Muito obrigado por nos receber aqui no estádio Eurico Mursa da Portuguesa Santista. Pois é, o prazer em revê-lo. É algum tempo que a gente não se encontrava. Prazer, meu amigo, prazer estar falando com você. Tá tudo bem, Sérgio? Campeão paulista, a gente vai falar a respeito um pouco da sua carreira, mas para começar, campeão da Copa Paulista. Eu acho que foi um momento de satisfação plena de todas as pessoas aqui envolvidas. Você conhece muito bem como o futebol de Santos milita, as dificuldades, as possibilidades, os momentos, as circunstâncias que propiciam oportunidades como essa que a gente viveu. Então nós estamos muito orgulhosos disso. Depois de um longo tempo, o clube de volta a um cenário nacional, com uma conquista, enche a gente de orgulho, mas é um processo que a gente precisa agregar muita gente ajudou, muita gente contribuiu, muita gente das quais procura de cerca que a gente conduza bem e minimize os erros, essa condução toda de trabalho. Então a gente é muito realizado, feliz, mas ciente das expectativas que agora voltam a nos rondar, a cobrança que vai existir. Então, paralelamente a tudo isso que a gente está vivendo de felicidades, existe uma preocupação iminente da gente já estar refazendo o time, montando o time para uma ação que já está aí a portas de começar. Ou seja, a responsabilidade agora triplicou, não é, Sérgio? É gostoso isso, porque se vem a responsabilidade, se vem uma cobrança, se vem respaldo, significa que o clube está crescendo, né? Então é uma posição, aí já entra o lado administrativo, a gestão, o clube é que vai se posicionar em relação a qual será o investimento, qual será o caminho, qual é a receita para a gente criar ou manter um cenário otimista e com possibilidades de continuar nascendo. Ou seja, Sérgio, é uma união de esforços, né? Parte do treinador, parte da comissão técnica, dos jogadores, a parte administrativa, enfim, é uma união de esforços para chegar aonde chegou e as conquistas futuras que poderão vir ou não, não é? Sim, eu acho, é isso, exatamente isso. Cada um no seu momento, né? O futebol, você sabe que existe muito ego, muita vaidade, muitas situações das quais, às vezes, quando as pessoas não fazem a função dele específica, ele acarreta um problema para o outro. Mas quando funciona muito, como funciona aí no eles costumam dizer, cada um faz a sua função, cada um oferece o seu melhor. Sim. E aí você começa de verdade a construir um processo que possa
levar uma realização, uma conquista, chegar próximo, né? A gente sempre teve aqui esse sentimento de proximidade, de conquista. Todo ano a gente realiza, para no limite. O limite a gente não pode especificamente pontuar, porque senão a gente não viveria ele. É você criar uma possibilidade de crescimento. E como você bem colocou, caiu mais ou menos, criou-se esse cenário, a gente precisa saber andar nele. Ou seja, você como treinador de futebol, não só aqui na Portuguesa, em outros clubes que você já passou, você já viveu esse momento? Por exemplo, você como treinador, você tem que administrar os jogadores titulares, o banco de reserva e de repente ter que aquele aparato em outros segmentos. Você já viveu isso? Como é que é isso? Isso ocorre. Isso é rotineiro. Você precisa escolher bem, mas eu acho que esse é o X da questão. Você não pode ter preferências pessoais, você tem que ver o que é importante no contexto todo, administrar, trazer as pessoas que são pontuais para isso. Nem sempre você vai ter uma sintonia perfeita, mas é importante você criar isso, porque você na dificuldade anda melhor. Quando as coisas caminham bem, tudo é mais facilitado. Quando você enfrenta dificuldades no caminho, o resultado, então aí você de verdade sente com quem você está, onde você está, o respaldo que você tem. O respaldo. Isso na verdade ocorre sempre. Você precisa ter um feeling bom e se cercar bem. Eu acho que o que mais me ajuda nesse processo todo são as escolhas que eu faço de quem vai estar comigo. Isso é o alicerce de tudo. E aí essas pessoas se dão importância, mais do que você dar importância, ter que dizer alguma coisa, é a pessoa se sentir importante. Né? Observar e saber, eu tenho essa minha função e ela é importante. Não entrar na do outro, não querer, num momento específico, fugir daquilo que ele tem como responsabilidade de fazer. Então, eu acho que esse sim é a maneira pela qual você normalmente chega bem nos processos. E confesso a você que foi a primeira vez na minha carreira, porque você trabalha com projeção de clube que quer o acesso, que quer chegar. Foi a primeira vez na minha carreira como treinador que eu, de verdade, criei um sentimento de que tinha que ser campeão. Porque as pessoas que me cercam... Durante este campeonato? A Copa Paulista? As pessoas que me cercam, os amigos que eu tenho, e aí a gente entra em mídia, essas coisas todas. Sérgio, é importante você ganhar, é importante você ter uma respeitabilidade nesse contexto todo, mas você precisa coroar um trabalho com uma conquista máxima. Então foi a primeira vez que eu dei ênfase para isso. Não que a gente nunca tenha feito para ganhar, sempre é para ganhar, mas especificamente esse momento é onde eu mais me envolvi para que o objetivo inicial, que era o cenário nacional, que foi a semifinal, o jogo, na verdade, é o jogo mais importante para todo mundo, porque é o que abriu o cenário, mas a conquista, a coroa do processo todo, na verdade, foi a primeira vez que eu me envolvi. Decisão, está todo mundo assistindo nós, está todo mundo observando nós. É aí, ó, atitude. Um time de guerreiro, um time de atitude. Focado, concentrado. Vambora, o campo tá gostoso pra jogar. Vamos aproveitar só, nosso time joga. Vamos aproveitar o cenário, meu irmão. Nosso time joga. Você foi dormir pensando nisso? Você já acordou pensando nisso? Treinava pensando nisso? Eu pensava. Desse âmbito nacional que a Portuguesa tinha que chegar, como ela está agora, a nível nacional? Eu pensava na maneira pela qual nós tínhamos que caminhar. Isso sim. Porque quando atleta, como jogador, você, embora tenha a sua responsabilidade, mas ela é menor do que o dirigente, do que o treinador. Você envolve todo mundo no processo. Quando você é o goleiro, as coisas não andam bem, você defende um pênalti, você faz um jogo bom. Você é isento do processo, né? Naquele momento de que as coisas não caminharam bem. Mas quando você tem esse sentimento de que é possível, então você precisa se alicerçar bem. Aí, sozinho, eu vou falar, eu preciso fazer uma coisa e fazer, e você não ter o respaldo. Não sei se você consegue, porque você vai depender dos pensamentos, sentimentos que todo mundo está tendo. Durante esta Copa Paulista de 2023, na qual em 2 jogos a Portuguesa Santista sagrou-se campeã, qual foi o momento mais difícil que você viveu durante esta competição e aquele que você chegou e falou assim, agora dá. Boa pergunta. Agora dá. Isso aconteceu. Quando a gente fez um campeonato muito seguro de classificação. E esse campeonato a gente pôs todo mundo para jogar. Todo mundo teve uma oportunidade. Um num menos tempo, o outro num campo chuvoso. Então, de repente, essa justiça, né, no entendimento de cada um, não houve. Mas todo mundo teve oportunidade para jogar. E quando a gente chegou na classificação, foi enfrentar
os 6 jogos, porque eu acho que foram 6 partidas muito similares, porque eram difíceis, investiram muito para isso, todo mundo com o mesmo sentimento, e existia receio, existia dúvidas, por parte de torcida, por parte de direção, por parte, não sei se do elenco. O que é normal, né, Sérgio, ou não? Em parte. Não deveria ser, mas isso ocorre, porque quem não está envolvido diretamente, Washington, vê diferente. É compreensível isso. Sim. Porque você tem preferências. Você está comigo, você fala, poxa, mas eu acho que aquele goleiro é melhor do que o que joga. Existe uma razão para aquilo que está acontecendo, mas mesmo estando envolvido, você tem uma preferência momentânea, por uma razão ou outra. Claro. E isso ocorreu. Então, quando a gente foi enfrentar o Noroeste, que foi o primeiro, né, foi o primeiro mata-mata que a gente enfrentou, existe um sentimento. E o meu sentimento é que ele seria o divisor de águas. Então a gente procura passar para quem está envolvido que uma passagem naquele jogo específico nos levaria à final da competição. Eu tinha essa convicção de verdade. E você passou isso para eles? Sim, sim. Porque viram uma certa cobrança, né? Mas é uma cobrança que você está vivenciando com perspectiva de êxito. Sim. Eu não estou falando da boca para fora, eu não tenho o hábito de falar para alguém que ele é capaz de fazer se eu achar que ele não é. Eu preciso prepará-lo para isso. Claro. Né? A gente cria um processo de convívio. Quando a gente montou o time aqui, o mercado da competição diz assim, é um laboratório para uma competição futura. Não. A gente queria conquista, a gente queria uma realização e a gente precisa melhorar o contexto. Quem vai fazer? São os atletas, os protagonistas do processo. E a gente precisa melhorá-los, trabalhar bastante, não é muita folga, a carreira deles tem alternâncias, ter continuidade e você precisa ter hábitos bons. Então, naquele momento, eu disse a eles, de uma maneira bem contundente, mostrei algumas experiências das quais a gente vive, algumas coisas das quais as pessoas que estão comigo viveram, e a gente diz, a gente precisa vencer. Esse jogo divide a... E quando a gente passou por esse jogo, foi uma comoção aqui, Eurico Mursa, foi maluca, coisa Sim, muito legal aqui. É verdade. Né? A atmosfera aqui é muito calorosa, muito bacana. E aí o sentimento geral é que a gente poderia chegar. Na partida seguinte era o 15 Piracicaba, que era um time que tinha nos eliminado recentemente do acesso. Então aí você cria de novo esse mesmo processo, mas aí já era muito mais o que entornava do que propriamente interno. A gente vai vencer o 15 e a gente vai fazer a final da competição. Então a primeira partida do mata-mata talvez tenha sido a determinância que o time precisava, porque eu vi um time mais duro, eu vi jogadores mais focados, eu vi jogadores mais frios, e eles estavam sendo provados naquele momento. Então foi muito bacana. Esse momento foi muito bacana, porque é uma história que a gente vai contar a vida toda. Por isso que é bom, marcante, você vencer. Você não ganha, é dúvida, tá vendo? Esse não, aquele não. Aí você ganha, também tudo é verdade. Também não é tudo verdade. Também tem essa. Você precisa saber militar nesse momento para que você tire aquilo que foi de bom e crie uma possibilidade de manutenção de estar brigando em cima. Gente, o Sérgio Guedes é o nosso convidado do programa Câmara Esporte desta edição. Passa rápido, não é? O programa bate-papo descontraído. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou deixar uma pergunta aqui para você. No retorno do segundo bloco, eu quero que você responda. Quando você foi para o jogo decisivo contra o São José, o elenco estava focado já que seria campeão devido ao resultado que conquistou aqui? Como é que você trabalhou os jogadores para o jogo da grande final contra o São José, lá em São José dos Campos, na qual a Portuguesa Santista sagrou-se campeã? Repito, Sérgio Guedes, o técnico da Portuguesa Santista, campeão da Copa Paulista de 2023, é o nosso convidado especial do programa Câmara Esporte desta edição. Nós vamos ao intervalo e daqui a pouquinho nós retornaremos com o segundo bloco do programa Câmara Esporte. Até já. O Sérgio Guedes, depois do jogo contra o São Bernardo, na semana que nós jogamos lá no Jabaquara, foi um dos piores jogos nossos. Durante a semana, eu lembro muito bem, ele falou que a comissão técnica, depois do nosso pior jogo, ele falou que a comissão técnica tinha vestido a camisa do título, que nós já tínhamos sido campeão, que a comissão já tinha vestido, e se nós íamos vestir a camisa. Ei, vou mudar vocês, vou chamar vocês agora diferente, vou chamar vocês agora de campeões. Nós somos campeões, nós somos campeões. Isso, Fran. Mas nós não somos campeões por acaso. Não foi por acaso que ele falou isso
Não é por acaso que a gente fala assim, a pessoa é campeã, a pessoa é vencedora, a pessoa é diferente. Não, é por aquilo que nós temos, por aquilo que nós construímos. Antes da nossa apresentação, eles começaram uma seleção, eles começaram a construir. E eles foram selecionando pessoas que tinham o perfil de levantar título, de ganhar título, de fazer a diferença. Olha só, uma mente que se expande com uma nova experiência, jamais volta ao seu tamanho original. Legal, gente, nós estamos de volta com o segundo bloco do programa Câmara Esporte. Sérgio Guedes, o técnico da Portuguesa Santista, ex-goleiros, e eu posso dizer, porque eu vi, Lucas, dos bons, dos grandes goleiros do futebol brasileiro, é o nosso convidado especial. Sérgio, eu deixei uma pergunta no primeiro bloco para você responder agora. Nos jogos finais, como é que você trabalhou a cabeça dos jogadores? Você, com aquele negócio de não, temos que ganhar, voltar para o cenário nacional. Como é que foi aquela semana de trabalho para você? Foi, na verdade, consequência já de uma pré-realização, que foi o objetivo atingido de cenário nacional. Quando você entra na final, aí, o próprio jogador, né, você só alimenta isso. O próprio jogador começa a desenhar a possibilidade de título, de conquista, algo eterno no clube, né? Claro. Serão lembrados para sempre. Mas existiu algumas peculiaridades nesse jogo, porque o primeiro jogo, basicamente, a gente jogou debaixo de muita água. E tem um parágrafo interessante nisso, porque muita gente queria parar o jogo, menos o São José. Por quê? Porque não havia muito jogo. Que foi aqui, né? Foi aqui. Não havia muito jogo. Mas o momento, o sentimento é de que alguma coisa poderia propiciar uma vantagem, que é o que a gente mais queria, levar uma vantagem, mínima que fosse, como acabou. Porque eu acho que acabou se tornando uma grande vantagem, pela importância, pelo momento. É que dentro do campo, a arbitragem primeiro consulta os jogadores, né, os capitães dos times. E, para mim, a surpresa, o São José queria continuar, porque dava a entender que o jogo terminaria do jeito que estava, mas os atletas da Portuguesa pediram continuidade do jogo. Isso, de uma certa forma, me surpreendeu positivamente, porque depois o árbitro veio até o banco. Da mesma forma, o São José queria continuidade e eu já tinha minhas dúvidas, porque o jogo já não estava acontecendo como a gente gostaria que fosse. Uma parada naquele momento, eu acho que a água não ia diminuir, a chuva era muito forte, e o barro, o lodo, dificultaria mais ainda para a gente ter que criar uma situação. Então, naquele momento, quando os atletas de um campo falaram, eles me chamaram, alguns me chamam de professor, outros de Sérgio. Aí, professor, a gente quer jogar. Então, quando eles me disseram que queria jogar, eu não tive dúvida de que teria que continuar. Mesmo o contexto, tudo que cercava querendo parar, eu acho que o que decidiria aquilo era a opinião de dentro do campo. Eles pediram para que o jogo continuasse. Claro. A gente só criou uma situação diferente disso tudo. A gente colocou um centroavante a mais, um jogador mais de área. E as jogadas não seriam jogadas na área porque o São José colocou zagueiros, subiu a estatura do time. Eu só fiz um pedido a eles que eles jogassem nos espaços, jogassem a bola no espaço e deixassem os caras se enrolarem com a bola. Porque não tinha outra escolha, eu acho. Aquele momento era bem único. E foi numa ocasião dessa, né, num contra-ataque que a gente conseguiu mesmo com a chuva, um dos nossos atletas, de uma forma muito sutil, muito inteligente, o Caio, se não me falha a memória, a hora que ele chegou para realizar uma jogada, ele levantou a bola e ele sentiu que haveria o contato do zagueiro. E ele abriu mão da jogada, tirou a bola e pediu o contato, que veio. E aí foi a penalidade marcada. Então, assim, mesmo nessas dificuldades, nesse momento difícil, a Portuguesa foi lúcida no campo. Os atletas foram lúcidos, eles sabiam o que eles estavam fazendo. Perfeito. Então, isso é gratificante para a gente e muito importante para o contexto de você levar essa vantagem para o jogo final, que o próprio São José, não sei como eles sentiram esse momento, mas é uma vantagem simples. Na casa deles, eles também venciam os jogos, como nós. Então nós levamos essa vantagem e essa confiança no adversário que acabou nos beneficiando num momento importante. A vantagem da Portuguesa levando o jogo lá para São José dos Campos, você trabalhou a cabeça deles de que, gente, nada está ganho. Sim, bastante. Você conversou Bastante. Com eles a respeito disso? Bastante. A primeira coisa é que a gente não baixasse linha de marcação, porque é um time que joga dessa maneira o tempo todo, não faria sentido a gente mudar esse contexto todo.
a dificuldade veio com a perda de um atleta, né? Com a expulsão de um jogador. É uma história muito rica, isso dá um livro, na verdade. Essa realização da Portuguesa teve momentos bem específicos. A gente perdeu com uma vantagem de perder um jogador expulso. E aí, 40 minutos, 35 do primeiro tempo ainda. E aí veio uma preocupação geral, porque como é que a gente vai suportar isso? O adversário vem para cima. E isso deu um sentimento ruim em dado momento, mas em momento algum a gente teve o sentimento de puxar a marcação para levar a partida para as penalidades. Estava desenhando para isso. Foi quando eles perderam um jogador expulso também, aos 30 do segundo tempo. Mais ou menos. A partir desse momento a gente fez trocas para se fazer a mesma função, mas com características diferentes. De atletas. Jogadores que sabem, que chegam mais na área. Foi um time muito bem preparado para isso fisicamente, um time muito bem escolhido. E aí houve um equilíbrio maior, nós saímos um pouco mais para o jogo ficou bem franco, né? Era alternâncias de possibilidades, e isso deu uma valorização para a partida, para a conquista, né? Que acabou ocorrendo. E aí nessas ocasiões houve uma fatalidade e o atleta soube criar esse processo para se aproveitar disso, né? Ele esperou a fatalidade acontecer e obviamente, criou a possibilidade de êxito. Então, é muito rico de detalhes, essa conquista é muito rica de momentos dos quais, especificamente, alguns personagens, algumas pessoas exerceram o momento de ser protagonista. E isso foi muito bom. Alguns personagens, dentre eles, um dos mais importantes, talvez, né? O Sérgio Guedes, você. 3 minutos para acabar aquele jogo contra o São José e o resultado que favoreceu a Portuguesa na conquista do título paulista, da Copa Paulista de 2023. 3 minutos emocionalmente. Sérgio Guedes, na beira do gramado. Como é que você se sentiu psicologicamente? Como é que você estava? Como é que estava o coração? Como é que estava o sentimento? Tudo isso que vocês passaram, enfim. Você não pensa naquele momento exato tudo isso, mas faz parte do contexto, tudo aquilo que a gente esperava que pudesse ocorrer. Eu sou muito contido nessas horas, tá? Às vezes a ficha não cai na hora, eu sou emotivo para muita coisa, mas eu sou frio para outras, porque eu tenho que passar para as pessoas que a gente comanda que está tudo certo. Mesmo que o sentimento não seja esse. Né? Como atleta era assim também. Às vezes você não está, o Sérgio é muito frio. Nem sempre. Mas eu não transparecia em tranquilidade. Eu sabia administrar bem esse processo. Então o sentimento meu era esse, que estava muito próximo, mas o cara tinha que olhar para a gente, olhar e falar, tá tudo bem, tá tudo certo. Porque se você está de fora gritando, gesticulando, eu acho que você pilha o time, você leva para dentro o sentimento único de que eu tenho que defender o que eu tenho. E se você estiver ali de braço cruzado, sabendo o que está acontecendo, o time vai ser campeão, e você não gesticula, mas a tua lágrima, o teu rosto... Os olhos estão cheios de lágrimas. E aí, você está passando sentimentos também para ele. Mas isso não ocorreu. Mas isso a gente precisa administrar bem. Porque o cara tem que olhar para você e ver você sereno como foi o campeonato todo. É evidente que, eu falo às vezes assim, às vezes é o goleiro. O goleiro era meio retardado na época quando eu jogava. Eu também tinha meus momentos de explosão. A gente aprende às vezes quando as coisas não caminham bem, de que certas ações não ajudam. E você vai refazendo esse processo todo. E aí quando você chega numa função de comandante, os atletas precisam olhar para você e falar, tá tudo certo, o cara está sereno. Eu me identifico muito às vezes de mudar o tom de voz, somente isso. Eu sou muito tranquilo, leve, às vezes eu alterno o tom, o cara sabe que quando eu alterno o tom, alguma coisa precisa ser notada, sentida. E as pessoas que me cercam são mais pilhados. Rafael Ferro, o Melo, preparador do goleiro, eles são mais agitados. Então eles contrapõem isso. Do mesmo jeito que eu tô calmo, eu falo, segura, tá tudo certo. Mas eles são mais participativos em relação a isso, até porque saíram recentemente do campo. Eles ainda jogavam recentemente. Então eles têm essa identidade com essa modernidade de jogador de futebol. E eu sou mais de uma geração um pouco diferente, mais cascuda, um pouco diferente da atual conjuntura, que é diferente do que era na minha época. Hoje a pressa de se ter as coisas são maiores, e aí você não tem conteúdo para isso. Mas os caras são assim, porque é a pressa do mercado, do comércio. Então, o cara abre mão de uma história muito bacana. Então, foi exatamente nisso que eu dei muita importância. É aquele momento que não ocorre com frequência, vamos aproveitar esse momento e fazer história. Perfeito. Sérgio,
A conquista da Copa Paulista de 2023, como nós falamos no primeiro bloco, fez a valorização de todos os jogadores, os titulares, o banco de reservas, todos se sentiram importantes para chegar à conquista dessa Copa Paulista. Você fez isso, você trabalhou isso. Na verdade, a oportunidade oferecida e o tratamento dispendido a eles o dia a dia me dá essa segurança, essa garantia. Eu não preciso forçar nada. Eu não tenho esse perfil de ficar agradando se eu não estou de verdade satisfeito. Mas é evidente que todo mundo tem a sua importância. Eu acho que em momentos como esse, se você perguntar para cada pessoa que esteve envolvido, todos eles vão contar uma história similar e se dando importância. E eu acho que isso é pleno, porque todos tiveram importância. Uma ação, uma escolha, um profissional que consertou a drenagem do campo, um profissional que calibrou a bola, um cara que cuidou, que deu o detalhe do café. Eu acho que todos eles, em dado momento, tiveram determinância. Para todo mundo contar uma história, cada um no seu tamanho, no seu setor, mas grandiosa, porque a gente vai se encontrar a vida toda e toda vez que a gente for falar desse momento específico, vai surgir um fato novo. E quando você perde, você culpabiliza alguém, você responsabiliza alguém. O goleiro, tá? É o goleiro. Não, não foi o goleiro. Sim. Foi muito mais do que isso, né? E às vezes você passa batido. Aliás, em cima da valorização, viu, Douglas, do que a gente está falando, quando o Sérgio chegou, eu desci, que já fazia um tempo que eu não vi o Sérgio, né? Mas eu tenho um carinho, um respeito por ele como pessoa. E em cima disso que ele está falando da valorização, quando o Sérgio chegou com o Lucas, que é o assessor de imprensa, Lucas, muito obrigado por tudo, viu? Eu desci, fui lá cumprimentá-lo e desde a entrada da Portuguesa Santista até aqui onde nós estamos no camarote, o Sérgio fez questão de cumprimentar um por um. Está errado, Sérgio? Cumprimentou, bom dia a você, bom dia a você, bom dia a você. Isso é a valorização de quem está trabalhando e muitas vezes não aparece, né, Douglas? Entendeu? Isso, mas eu acho que essa isso valorização é importante, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E não é comum, né? Em todos os ramos. Sim. Existe muito ego, muita importância desnecessária. Acho que o cara que é importante, ele é importante. As pessoas vão dizer que houve a importância. Não se faz necessário você forçar a situação, ainda mais hoje com mídia, rede social, uma série de coisas. Todo mundo expõe a vida, todo mundo diz o que de verdade talvez não viva. Não viva, é verdade. Você dá margem para julgamento quando as coisas não caminham bem. Então, é só saber caminhar, eu acho. A gente aprende, né? A nossa mudança foi no cabelo, meu amigo. Cabelo branco da experiência, da maturidade, né? E da sabedoria, porque a gente às vezes se estrepa para aprender. Ô Sérgio, e a Portuguesa Santista agora? Daqui para frente? Agora é a consequência do êxito. Primeiro que vem a valorização dos profissionais, nem todo mundo você segura. Que é legal, que é o acordo feito. Claro. Que é todo mundo voando. O que é normal, né? Alguns seguem, outros seguem conosco. E a gente precisa alicerçar esse processo, saber como é que a gente vai dar uma continuidade consistente, sai das nuvens e desce na realidade e chega à conclusão do que tudo isso aconteceu, porque tudo isso aconteceu e vamos tentar melhorar. Porque a cobrança vai vir em cima daquilo que você fez. Sim, você vai enfrentar responsabilidade que vão dar importância para isso, que vão te desafiar. E a gente precisa saber andar nisso, trazer peças, trazer novas pessoas, construir um time sólido, porque eu acho que é um momento bacana, manter o calor humano que cerca, porque é só com resultado que isso vai vir, e esse apoio, porque isso traz benefício, isso traz aquilo que o clube precisa para fazer andar, que traz recurso financeiro. Eu aposto muito em recurso humano, eu dou muita ênfase e importância para isso, porque é o que vai alicerçar o entorno. E vamos ver se a gente vai ter o respaldo necessário, porque nem todo mundo segue. E vamos ver o tamanho do investimento. Eu sou muito parceiro nisso. Eu acho que tem que crescer, mas eu não sou daquele de ficar cobrando precisa fazer isso, porque senão não. A gente só precisa saber o que nós temos. Agora tem aquele negócio, né? Todo mundo quer ganhar da Portuguesa Santista, porque ela é campeã da Copa Paulista. Vou enfrentar a Portuguesa, eu quero vencer a campeã, eu quero ganhar da campeã, eu quero ganhar. Tem esse negócio também, né, Sérgio? Tem, vai ter. Momentaneamente vai ter. Sim. O início da competição, nós mesmos, às vezes, por isso que eu estou bem realista nisso. Se você achar também que você é mais do que você facilita o processo do concorrente. Você tem que saber que você adquiriu por que você adquiriu isso e
se dá a importância disso, pôr os pés no chão e falar, eu preciso cuidar disso, preciso administrar isso. Isso vai dar o respeito do adversário, então é só você se aproveitar. Os caras vão achar que o leão vai rugir. E se não rugir? É gatinho. É o discurso do futebol. É verdade, é. Então, eu acho que, na verdade, mais do que o adversário, quem vai medir o tamanho são as pessoas que vão seguir aqui, que vão continuar aqui. A gente só precisa ter respaldo e oferecer o melhor possível para quem joga. Essa é uma coisa que eu tenho como preocupação. Quem construiu isso, quem levou para o jogo, embora exista muita importância nisso, de muita gente, dentro do campo a coisa funcionou bem. E de dentro do campo veio para fora a comoção, veio para fora o apoio, foi o resultado. Respaldo, né, que você falou. Então a gente precisa mobilizar esses profissionais, trabalhá-los bem, prepará-los bem, para aquilo que a gente quer também, né? Pô, a gente sempre quer alguma coisa lá. Ninguém entra na competição para simplesmente claro. só participar, não. Todo mundo quer ganhar, mas nem todo mundo se porta. Ô Sérgio, o momento que você está vivendo como treinador da Portuguesa Santista é excelente, campeão da Copa Paulista 2023. A Portuguesa Santista novamente no cenário nacional, né? O que é muito legal. Agora, como goleiro, você jogou quanto tempo, Sérgio? Puxa vida, 22 anos. Só isso? Você me falava um negócio interessante, a gente está terminando o programa. Você tem 1,87 m. 1,87 m. Ele é alto. Mas, para hoje... Hoje é o básico, o padrão. Para hoje é baixo? É o mínimo, O padrão eu hoje... acho que a estatura, para tudo, né? Todo esporte, basquete, voleibol. Hoje a estatura é determinante, por quê? Porque você conseguiu a parte física, ganhou uma importância e hoje o cara que é grande, ele tem força. Na minha geração, ele tinha envergadura, mas ele não tinha agilidade. Hoje você criou um cenário, hoje a evolução da fisiologia, hoje você constrói um atleta de verdade. Hoje o boleiro não joga mais. O jogador de futebol hoje que tem vícios, que tem hábitos, que não condizem com aquilo que ele vai fazer, ele está fadado ao fracasso e ele vai levar as pessoas por consequência. Então, hoje você precisa ter um atleta. Então, essa exigência qualificou tudo. Não que o menor não seja importante, sim, muito. Mas hoje as escolhas para o mercado é física. E aí você tem o tamanho, você tem uma série de coisas que essa evolução que o esporte trouxe se faz necessário de você colocar para o campo. Um time hoje avantajado tem vantagem, mas às vezes um time bem armado, dinâmico. Então, se você tem um time com força, você faz o aéreo, faz o impositivo. Se você põe um time técnico, você trabalha com posse de bola, com dinâmica, com variação, porque você judia do cara que corre. Sim. Então você não tem não existe uma ciência exata disso tudo. Faz isso que você ganha. Não, escolham bem, diversifique e monta um time competitivo, um time comprometido, porque é outra coisa que o tempo tirou da gente. O cara se compromete num momento, depois não mais. O que cerca os profissionais hoje é muito o momento, né? O cara sonha, ele chega aqui, a maioria faz isso, ele chega com um sonho, eu quero ser campeão da Série A2. Ótimo, é o que a gente quer. 15 dias depois ele recebe uma proposta, ele já não sonha mais. Já não é. E lidar com isso é muito difícil, desgastante, mas, insisto, vai muito nas escolhas de quem você põe do lado. Isso é extremamente determinante para a atual conjuntura. Acho que é o mais relevante de tudo, é você escolher as pessoas que estão contigo. Se você não tem essa sintonia, você sofre, vai sofrer. Legal. Sérgio Guedes, técnico da Portuguesa Santista, campeão da Copa Paulista 2023, foi o nosso convidado especial do programa Câmara Esporte desta edição. Sérgio, em nome aqui do nosso diretor Douglas, os nossos cinegrafistas Paulo Tito e a Jéssica Felizardo, a você, Lucas, os nossos agradecimentos, viu, Sérgio, por você disponibilizar um tempo de estar aqui conosco, para que a gente possa ainda mais falar da Portuguesa Santista e mostrar este brilhante trabalho que foi realizado também pela conquista, que deu a conquista de campeão paulista da Copa Paulista de 2023. Mais uma vez, prazer em vê-lo, você continua sendo um cara extremamente educado, na qual, independente do lado futebolístico, eu sempre tive uma admiração por você muito grande. Recebo o nosso abraço de toda a nossa equipe, do telespectador, um abraço a você, sucesso e viva a Portuguesa. Né? Amém, viva a Portuguesa. Amém. Muito obrigado por tudo, oportunidade de revê-lo. Cara, é bacana, eu dou muita importância, você sabe disso. Eu agradeço ao Lucas. O Lucas é jogador de futebol, você não fala em nenhum momento que ele joga. O Lucas joga bola? Joga. É nada.
Não Veio sabia com a história. disso. Se você entrevistar Você sabia aqui, disso, Douglas? Sabia? Ele escondeu isso aí, é pô. rica a história dele. É mesmo? Tá rindo. Sérgio, Foi um que prazer, legal. cara. Puxa vida, muito Prazer obrigado. foi Um abraço meu. a todos em casa. Prazer sempre estar falando daquilo que a gente ama. Sucesso para você, que Deus abençoe, viu? Amém. Sempre. Boa. Gente, ponto final em mais uma edição do programa Câmara Esporte. Hoje aqui no campo da Portuguesa Santista, em Urico Mursa, onde nós conversamos com um simpático, inteligente, educado e competente técnico da Briosa, Sérgio Guedes, o nosso convidado especial. A você em casa, os nossos agradecimentos. Gente, um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Valeu!